A estética nazista oferecia uma ordem agradável ao povo, família e cultura nacional em favor da nação, guiada pela figura messiânica de Hitler, o único capaz de conduzir o país pela arte e pelo poder. Para garantir a uniformidade do grupo, o Partido Nazista possuía um extenso calendário de festividades ao longo do ano. A comemoração à tomada do poder em 3 de janeiro, a fundação do Partido Nazista em 24 de fevereiro, o culto aos heróis em março, em abril, o aniversário de Hitler, em maio, o Dia do Trabalho e a Festa das Mães, o solstício de verão em junho, em setembro, a Grande Festa Nazista, que destinava 8 dias a encontros e congressos do partido. Em novembro, o Putsch de Munique e em dezembro, o Natal. Este recurso era utilizado para a mobilização popular, de maneira a favorecer o sentimento de pertencimento ao grupo e segregar quem não participava dele. Os eventos públicos eram planejados de maneira a envolver seus espectadores, desde a disposição, a organização dos lugares de convidados de honra e da plateia, a ornamentação dos eventos com elementos que garantiam celebridade, quase que como em uma cerimônia religiosa, utilizando também recursos como a música, luzes e projeções impressionistas, que garantiam às representações de símbolos e performances militares um caráter sobrenatural. Toda a alegoria durante as cerimônias era dotada de significado. As músicas entoadas pela multidão eram acompanhadas por fanfarras, que aumentavam o entusiasmo de todos, forjando o sentimento de união inabalável do grupo. O ponto alto dos eventos era o discurso de Hitler. Sua fala carregada com um tom emotivo, alternado de momentos de tensão e violência verbal, que conduziam o comportamento dos ouvintes. O caráter ritualístico e o envolvimento do público nos eventos do Partido Nazista acentuavam sua semelhança com o culto religioso e o militante nazista como um apóstolo fanático. Um desses eventos era as queimas públicas de livro, que representavam a purificação do espírito nacional. Era preciso exorcizar a nação das ideias de autores como Marx, Trotsky e Freud, entre outros autores. Outro exemplo ritualístico foi a comemoração instituída por Hitler em 9 de novembro de 1935, em lembrança às vítimas do Putsch de Munique, em 1923. Apresentados ao público na noite anterior, os restos mortais dos mártires do golpe mal-sucedido foram depositados em praça pública, em sarcófagos e templos de bronze. Hitler seguiu como uma cerimônia fúnebre até o local, que estava iluminado por tochas em todo o caminho, seguido em marcha silenciosa por 60.000 militares. No dia 9 pela manhã, foi feita a procissão comemorativa que refez o trajeto do dia do Putsch e reproduziu os atos daquela ocasião, repleto de simbolismo. A partir daí, o culto aos mortos teria um papel importante dentro das cerimônias. Segundo a legenda nazista, no fatídico dia, o porta-bandeira tombou sem vida sobre ela, banhando-a com seu sangue. A mesma passou a ser tratada como uma relíquia sagrada e passou a ser utilizada para batizar as novas bandeiras. Hitler se consolidou como condutor da comunhão nacional. A teatralização dos eventos nazistas, o culto à sua personalidade, consolidou sua posição acima de todos. O Triunfo da Beleza, capítulo 4. Nesse capítulo iremos abordar as técnicas usadas para embelezar o discurso fascista, nazista, para se tornar mais fácil a aceitação diante da população, onde foi usado diversos meios, né? Entre a propaganda, o culto às obras clássicas, o classicismo, né? Alguns movimentos, né? E tudo isso baseado
nas mentiras, né? Nas mentiras e no discurso bem elaborado, que tornou muito aceitável naquele contexto, né, a política nazista de Hitler, né? Hitler já pensava na propaganda quando escreveu o seu livro, né, o Mein Kampf, que descreveu a sua trajetória, né, enquanto ele estava preso. Com relação à propaganda, a sua função era direcionar as massas, né, para consolidar a vitória. Uma composição estética adotando nos mínimos detalhes, para não ficar maçante, e que a população tinha capacidade de recepção muito limitada, no caso, né? Sempre o essencial das propagandas era atingir o coração das grandes massas, mesmo que essas massas fossem mesmo que para atingir o coração dessas massas fosse preciso calúnia, mentira ou as informações mentirosas, né? As famosas fake news que a gente tanto ouve hoje, né? As propagandas deviam ser apelativas ao emocional. O povo, na sua grande maioria, de índole feminina, tão acentuável, deixou-se guiar, né, por esse modo de pensar. Na concepção de Hitler, as massas eram visadas pela sua índole feminina, sujeito ao emocional ao invés do racional. Isso refletia no machismo transcendente dentro dos núcleos familiares, transformando assim numa sociedade com a dominação patriarcal, né? Outro ponto era o culto ao classicismo, né? A arquitetura e os efeitos visuais no cinema deveriam destacar a grandiosidade do regime, de uma raça, de uma nação, mas principalmente do orgulho da Alemanha. Baseado-se em arquitetos greco-romanos, o Partido Nazista queria deixar as futuras ruínas, queria deixar registrado na história a sua arquitetura, como símbolo do poder do nazismo e do esplendor do seu partido, né? Outra característica é o ruralismo, visto que com fortalecimento da raça, no campo as famílias tinham desejo de ter diversos filhos. Já nas metrópoles, segundo Feder, a causa da morte da nação. Outro ponto é a propaganda em movimento. O cinema foi um dos meios mais modernos de influenciar as massas. Durante os 12 anos do regime nazista, foram produzidos mais de 1.350 filmes. Todos mantinham as mesmas características ideológicas do partido, sempre exaltando o patriotismo, o heroísmo alemão e a figura imponente de Hitler. A força da sociedade alemã, entre outros elementos do feudalismo, do eufemismo exacerbado. Os inimigos do Estado alemão eram vistos como estratégicos, que a todos no momento estariam tentando dominar a Alemanha. No último tópico, vimos o triunfo da mentira. O racismo empretado nos filmes retratava os judeus como figuras animalescas, inumanas, como os ratos que viviam na imundície e se apresentavam sempre por trás dos acontecimentos arquitetados, privilégios em cima dos povos alemães. Na maioria das vezes, os judeus são retratados como os animais perigosos. Observa a tentativa de desumanizar o judeu e deixar de vê-los como ser humano, ou seja, fazendo assim com que a violência e o desrespeito ao direito dos judeus fossem aceitos socialmente e sejam naturalizados. A contradição ocorre quando retratar a carnificina aos animais realizado pelo comércio dos judeus, enquanto nos campos de concentração transformavam-se em grandes matadouros humanos. Na construção do imaginário nazista, idealizou-se que a população alemã fosse purificada moralmente e que cada cidadão deveria cuidar da defesa de sua raça. E dessa forma, tentaram formar uma nova sociedade com novos hábitos, ideias e novos costumes.
Como modelo dessa nova sociedade surge, né, a figura de Hitler, que era apresentado como modelo a seguir. No entanto, essa moral que era pregada pelos nazistas não passava de um disfarce para implementar o seu regime no país. E como e para se chegar a esse poder totalitário, né, usaram as propagandas, como já foi mencionado, para maquiar as suas verdadeiras facetas, né? Assim, a moral que era pregada pelos nazistas representou apenas um instrumento de dominação e conquista da população. No entanto, para a gente conseguir entender como o Partido Nazista ganhou força na Alemanha, é preciso voltar um pouco no tempo, né? Mais precisamente no fim da Primeira Guerra Mundial, onde muitos países e nações elas se encontravam arrasadas financeiramente e moralmente. Essa era o estado na qual a Alemanha se encontrava, né? Além disso, a Alemanha, ao fim da Primeira Guerra Mundial, ela perdeu vários territórios, né? Esses problemas vividos pela Alemanha, elas facilitaram a chegada dos nazistas ao poder. A população, ela vivia graves problemas, né? Isso foi muito mais fácil para o Partido Nazista conseguir empregar a sua ideologia para o povo. Com isso, também a Alemanha, o Partido Nazista utilizou-se do absoluto controle que eles detinham, né, dos meios de comunicação para propagar e fortalecer suas ideologias. Portanto, esse controle, né, esse controle absoluto que ele tinha dos meios de comunicações, acabaram também com qualquer possibilidade de frentes contrárias ao regime e tentar fazer frente ao movimento. Dessa forma, foi o regime nazista de Hitler que ganhou força e conseguiu aderência em massa da população, principalmente para o serviço militar. É sabido que a humanidade deve muito aos avanços científicos. A ciência, quando associada a contribuir para o bem comum, é uma ferramenta fantástica. Na medicina, na indústria farmacêutica, entre tantos outros setores, os avanços foram enormes nas últimas décadas. Mas, no entanto, essa mesma ciência que é usada para a promoção da vida e para o bem foi utilizada de forma a promover os horrores na Alemanha nazista, legitimando assim o projeto eugenista e de expansão da raça ariana por Hitler. Um exemplo disso foi o terrível programa nazista Lebensborn, o que ficou conhecido como a Fábrica de Crianças. Um programa que tinha como objetivo a expansão da raça ariana. O que de início tinha um caráter de uma creche normal, virou uma fábrica de criança, onde mulheres solteiras se deixavam engravidar pelos soldados de Hitler a fim de gerar crianças arianas, futuros soldados arianos. Para isso, existiu a interferência da ciência nesse controle de priorizar o nascimento de crianças do sexo masculino, e no processo de seleção rigoroso pelas quais essas crianças passavam, onde somente as crianças geneticamente perfeitas e que se tornariam adultos saudáveis, fortes, altos e brancos eram preservadas e entregues a famílias arianas. As demais eram executadas ou enviadas para campos de extermínio. E é por esse pensamento da busca por uma hegemonia ariana e que isso só seria possível através da geração de arianos puros, por assim dizer, que os homossexuais do sexo masculino eram rechaçados na Alemanha nazista.
Eles eram vistos como os inimigos do projeto de expansão de Hitler, uma vez que, para os nazistas, esses desperdiçavam seu vigor sexual em relações improdutivas, onde não gerariam crianças arianas. Com esse pensamento, fica nítido uma dupla moralidade exercida pelo regime, onde os mesmos condenavam homossexuais homens e não condenavam o homossexualismo feminino. O mesmo ocorria com as prostitutas, que embora fossem tidas como imorais e improdutivas, essas exerciam um papel útil ao Estado, que interferiu as fazendo reprodutoras em seus projetos de procriação em massa. Nesse sentido, ao passo que o regime defendia uma moralidade numa educação severa, na família, no casamento, por outro lado, nas condutas sexuais, as relações heterossexuais, mesmo que fora do casamento, não eram coibidas. O adultério não recebia nenhuma condenação. O que se visava mesmo era o projeto de procriação em massa da raça ariana. Hitler acreditava que com o aumento da raça ariana aumentava a hegemonia alemã sobre aqueles que eram julgados como inferiores. A desigualdade racial é um ponto central na visão nazista de mundo. O pensamento que existia classes inferiores fez com que Hitler fizesse subdivisões da sociedade, em uma espécie de pirâmide, onde na base ficariam aqueles que eram considerados uma raça inferior, como judeus, escravos, homossexuais, entre outros. Para esses, todos os tipos de crueldades e a morte. A memória dos horrores cometidos pelos nazistas à humanidade ainda ecoa nos dias de hoje, e é papel do historiador não deixar que essas lembranças se apaguem no tempo, a fim de que a humanidade nunca mais passe por tamanho crime contra a dignidade humana, num regime eugenista e totalitário.